Bem-vindo, amigos, à Academia do RPG. Eu sou o Tomate e o jogo de hoje é sobre ritmo. Porque se o seu jogo não tiver ritmo, ele não atrairá a minhoca. Walk without rhythm, and we won't attract the worm. Falando sério, o ritmo é o que faz com que jogos bons sejam bons. Um material épico com um ritmo inadequado é tedioso, moroso. Um material ok, com um ritmo excelente, é muito bom de jogar. Esse é o poder do ritmo. Mas como as pessoas não falam sobre isso? Ritmo é algo que não é dito em muitos livros de RPG. É algo que narradores criam com o tempo, através de um sentimento. Mas hoje falaremos sobre isso, através das coisas que eu percebi narrando e do conhecimento de outros narradores, blogs e similares. Para pensar sobre ritmo, você como narrador tem que ver você como um diretor de cinema. Você define como as cenas começam, como as cenas terminam e encaixa diversas cenas para criar uma história que siga um bom ritmo. Você tem que primeiro pensar qual é o objetivo dessa cena. Se o objetivo da cena for, concluir um objetivo no jogo, por exemplo, o ladrão quer roubar uma gema, aí a cena pode ser dele invadindo a casa, passando despercebido pelos guardas, arrombando a porta, chega no lugar, pega a gema de cima de uma pilastra e escapa à noite com ela. Essa é a cena. Se você for começar ela, você tem que começar ela no primeiro momento que o jogador tem as suas primeiras escolhas. Do tipo, você chega na casa. Você não vai fazer o jogador descrever o caminho dele do esconderijo até a casa se não tem nenhum perigo, não tem nenhuma escolha verdadeira. Aí ele chega na casa e você fala, você chega na casa e você nota que existe um portão alto, guardas patrulham, há também um muro, além desse muro existe uma árvore, eu vai descrevendo. E aqui o jogador pode decidir como ele vai entrar na casa. Ele vai subornar um guarda, ele vai arrombar o portão, ele vai pular o muro. É a primeira escolha dele, é onde a cena começa. Aí depois que ele fazer toda a cena, que é roubar e escapar, de maneira importante, você termina assim que ele termina o objetivo. Com a joia no bolso, você sobe em um beco. Agora, se é uma cena de interpretação, de conversa, você mantém a cena até chegar na segunda ou terceira pausa. Muitas vezes os jogadores não sabem terminar uma cena, afinal não é função deles. E aí quando eles estão conversando com o NPC, eles fazem para o NPC 3, 4 perguntas relevantes. Aí eles param por um instante, ponderam e fazem mais perguntas. Chega um ponto que eles estão fazendo as perguntas mais aleatórias. O que você fez quarta passada? Você, na verdade, conhecia aquela fada? Você sabe conjurar a magia desejo? E isso tudo é meio... trava o jogo. Então, quando chegar na segunda ou terceira pausa, você cancela a cena. Você pode terminar a cena fazendo uma elipse. E vocês então conversam com o João, o camponês, por mais uns 15 minutos. Nada sai disso, mas vocês criam uma pequena amizade. Ou você pode fazer o NPC falar, amigo, eu tenho que trabalhar, sinto muito, e ele vai embora. Então sempre se atente para fechar essas cenas. Outro tipo de cena é o combate. E o combate é o grande vilão do ritmo, porque ele arrasta, muitas vezes, e destrói o ritmo. E como narrador, tem algumas coisas que você pode fazer para tornar o combate muito mais divertido, dinâmico, rápido. Primeiro, role, ataque e dano ao mesmo tempo. Segundo, se possível, se é um jogo que tem iniciativa, rola a iniciativa antes. Sabe, antes de começar o jogo, peça com que todo mundo role a iniciativa. Anote elas. Terminou um combate, peça que todo mundo rola a iniciativa. É a iniciativa do próximo combate. Isso poupa um tempão. Se os jogadores forem parar o jogo para olhar uma magia no livro no turno deles, não deixe. Olhe o livro no turno dos seus amigos. Seu turno você age. Não sabe o que fazer? Pula o turno. Tenha tudo anotado. Isso tudo faz com que o combate seja muito mais rápido e nunca pare o combate. Essas dicas são expandidas num vídeo aqui do canal chamado Combates Mais Empolgantes. Vocês podem ver lá e eu não vou repetir por aqui. Então essa é a dica. Vejam o vídeo. Velocidade é importante, mas é o básico. Mas quando você domina esse básico, você mata o tempo morto. E com menos tempo morto, o seu jogo se torna muito, muito melhor. Mas uma vez que você domina esse básico, eu tenho que pegar também no oposto dele, lentidão. Lentidão, quando proposital num jogo, ele é excelente para criar duas coisas, tensão e contraste. Quando você narra uma cena lenta e você demora para sair dela, você pode criar tensão, se existe um foco de tensão na cena.
Então, um exemplo, se você narrar uma mansão gótica bem lentamente, você cria uma tensão, porque os jogadores passam a imaginar que algo vai acontecer nessa mansão. Agora, se você só fala, vocês encontram uma mansão antiga e negra com gárgulas adornados, vocês passam por ela. Sabe, não teve tensão ali. Mas se a mansão não é relevante, isso é ótimo. Agora, se você quer que os jogadores pensem na mansão, ponderem sobre ela, temam ela, aí você pode descrever ela devagar, pausadamente, de maneira mais rebuscada, fazer isso uma cena longa. Isso gera tensão. E a outra parte também é você gerar contraste. Quando você tem uma cena muito rápida e você vai pôr uma cena muito rápida depois dela e tem uma série de cenas muito rápidas, os jogadores podem cansar. Então você pode pôr uma cena lenta. Isso serve para os jogadores descansarem um pouco e também serve para ter uma narrativa interessante. Por exemplo, em Ilíada tem guerra, e aí tem, antes do Heitor ir para a morte dele, tem uma cena onde ele volta para casa e ele conversa com a sua esposa e filho, e brinca com a criança e fala com a esposa, e essa cena é muito calma. Mas ela tem um pesar terrível, porque ela se passa entre uma cena de guerra, e você sabe que depois dela vai vir uma outra cena de guerra, onde o Heitor possivelmente vai morrer. Então essa cena serve para fazer com que a próxima cena tenha um contraste maior. Agora que nós sabemos como usar a velocidade e a lentidão, nós podemos pensar na estrutura do ritmo. Cada tipo de gênero de jogo tem a sua estrutura próxima. Um jogo de explorar masmorras geralmente é tensão, o desconhecido, além da porta, e alívio, a resolução, não havia nada na porta. A tensão, outra porta. Tensão, havia orcs terríveis. O grupo venceu o combate, alívio. Enquanto um jogo de terror, ele pode ser tensão, 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 até que a tensão tá lá em cima e aí revela-se um monstro e ele mata alguém. E é negativo, mas ainda é um alívio, de certo modo. Vocês sabem com o que vocês estão lidando, mas alguém morreu. Mas é um alívio que gera mais tensão. E vai subindo, até o monstro ser morto, ou matar todo mundo, ou acontecer algo terrível, ou terminar a história, e aí o alívio final. Pensar de maneira crítica nisso faz com que as suas histórias fiquem muito melhores. E isso não quer dizer que você vai fazer um railroading, porque aqui não estamos falando de escolhas dos jogadores ou ações dos jogadores. Estamos falando um modo com que você narra as cenas. Então, independente das escolhas deles, vocês podem narrar como você quiser. Quer criar tensão? Narre de maneira mais lenta, deliberada. Quer criar alívio? Deixa o jogo fluir, deixa ele rápido. Você quer dar uma carregação de pressa? Faça várias cenas rápidas. Você quer dar uma carregação de pressa seguido de um momento meio melancólico? Cenas rápidas, depois uma lenta, depois uma rápida. Com o tempo que eles vão aprendendo o ritmo. Você pode ver filmes de Hollywood e olhar como eles fazem isso no filme. Pensar em blocos. E fazendo isso, você vai poder levar isso para a mesa. Não tem nada a ver com o railroad, como eu disse. É apenas o modo que você narra. E isso, meus amigos, é o ritmo de jogo. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui, fale o que vocês gostariam de eu falar no futuro. Se vocês têm críticas, sugestões, mandem aí embaixo também. Passem o vídeo para os amigos. Esse canal ele é muito pequeno, eu faço mais streams nele, mas estou começando agora a criar esse conteúdo mais direcionado para narradores. E se você gosta do que eu tenho a dizer, talvez você queira ver as minhas lives que eu faço todas as terças e sextas às 20 horas. Tem 2 rolando agora, uma de Birthright, que é muito político, de AD&D, já em níveis altíssimos, é um jogo sobre política divina, e o outro atualmente é um jogo muito interessante de Delta Green, onde os jogadores estão lidando com mitos de Cthulhu, usando armas automáticas. Então, caras, é isso, vejo vocês na próxima, e até mais!